Olá, eu sou o Luiz Cairo. Estamos aqui novamente com mais um programa Andarilho da Luz. E hoje responderei duas questões, uma sobre mediunidade e hiperestesia. O que é mediunidade? É uma coisa muito importante que Deus lhe deu. Mediunidade significa mediar, mediação. Você intermediando o Altíssimo. Todo médium, ele tem o poder, ele tem o dom de se comunicar diretamente com o divino. Como? Pelas intuições, pelas visões, pelas audições, pelas sensibilidades e tudo mais. E o mediúnico, quando ele não usa o seu dom para nada, ele entra em surto. Recentemente fizemos uma visita a um sanatório e ao chegarmos fomos recebidos, pela diretoria e tal, e pedimos para fazermos as visitas aos internos. Quando nós chegamos, eu fui presenteado com um interno que ele não estava em surto, ele estava lúcido, conversando normalmente. Foi muito interessante, porque primeiro quando ele me perguntou meu nome, qual é o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Luiz. Aí ele fez assim, Luiz, Luiz é luz. E ele começou a falar coisas minhas, coisas pessoais minhas, coisas importantes, que aquilo me arrepiou e eu fiquei muito emocionado. Então, todos os internos, eles têm uma mediunidade muito grande, porque eles não usam para nada. Infelizmente, quando um dessas pessoas que tem esse dom da mediunidade, e ele não tem como passar para frente, ele não tem a capacidade, a instrução de fazer algo em prol de alguém, de fazer uma caridade, de se doar, ele entra em surto. Por quê? A energia que ele acumula é muito grande, muito grande. Um exemplo, vou exemplificar para vocês pelo mundo material. É a mesma coisa de você pegar uma bateria automotiva, você coloca ela numa bancada, liga 2 fios e coloca no carregador e deixa a bateria ali. Dias, meses, ali direto. O que vai acontecer com essa bateria? Ela vai sobrecarregar, porque ela não está sendo usada, ela só está recebendo. Então ela vai sobrecarregar e estragar, ou ela explode, ou ela prejudica os seus componentes internos. Um mediúnico é isso. Quando ele não se doa, quando ele não divide essa energia com o mundo, aí ele entra em surto. Mas como você pode fazer para levar um mediúnico desses a fazer caridade? Claro, se você chegar num deles e falar assim, vou levar você para fazer caridade porque você tem um dom, que você tem muita energia, ele não vai simplesmente olhar para sua cara e vai fazer assim, e não vai te escutar mais. O importante é você chegar para essa pessoa e falar assim, amado ou amada, eu preciso ir em tal lugar e eu preciso da sua ajuda. Vamos comigo? Eu preciso do seu apoio, porque só você pode me ajudar nessa jornada aonde eu tenho que ir. E leva esse mediúnico com você. E lá, ele aos poucos ele vai interagir e vai fazer junto com você a caridade que você se propôs a fazer. Aí sim, ele vai se doar, ele vai transmitir. Entenderam? Quando vocês veem uma pessoa de rua falando sozinha, conversando, caminhando na rua, brigando, gesticulando, na verdade, ele está realmente conversando. Por quê? A mediunidade dele é muito grande. Ele está interagindo com o mundo invisível. Claro que as autoridades, a família, o povo em geral, quando vê uma pessoa dessa, entra em surto, acha que está em surto, interna num sanatório.
É muito difícil, é muito triste. Então, se vocês prestarem analiticamente a coisa, vocês vão ver que quase que a totalidade dos internos do sanatório são mediúnicos, que não fazem nada para se doar. Infelizmente, o copo transborda e ele entra em surto. E, complementando, num sanatório, todos aqueles internos, todos eles têm uma patologia psíquica. Um bipolar, um paranoico, um esquizofrênico. E isso tudo é mediunidade. A medicina, claro, ela vai colocar essas como uma doença, né? Como uma coisa que não tem cura, que é uma coisa muito difícil de tratar. Mas nós sabemos que pela espiritualidade tem cura. Quando você leva uma pessoa dessa a fazer caridade, repetindo, ela vai ficar calma, tranquila e serena. Por quê? Ela estará doando o que ela tem em excesso. Aí a bateria dela interna não vai estourar, não vai dar curto-circuito, certo? Vamos falar um pouquinho também sobre a hiperestesia. O que é isso? Eu vou dar um exemplo meu. Há muitos anos atrás, eu, como uma pessoa normal, né, como todo mundo normal, eu não entendia porque eu chegava perto de pessoas para conversar, ou eu tocava nas pessoas, eu ficava mal. Nossa, eu ficava ruim, dores no corpo, com olhos lhe lacrimejando, abrindo a boca, tremendo. Eu não entendia o que era isso. Claro, ia nos médicos, né? Não desmerecendo ninguém, claro, mas a medicina, ela não trata desse campo. E eu não entendi o que era isso. Até que me falaram, você tem hiperestesia além de você ser médium. Aí eu, nossa, ser médium, hiperestesia, que coisa esquisita, o que é isso? Aí, quando uma pessoa vinha falar comigo, quando ela saía de perto, eu parecia, sabe, um maracujá passado, assim, todo enrugadinho, era eu, porque a pessoa me sugava. E eu não sabia por quê. Até que um dia, eu trabalhava numa empresa, eu entrei no elevador do prédio, para subir para o meu escritório, lá onde eu trabalhava. Tinham algumas pessoas conversando e tinha, naquela época, não sei se ainda existe hoje, a sensorista. E essa pessoa conversando, quando os outros saíram do elevador, só ficou eu e ela falou assim para mim, era uma senhora, ela falou assim para mim, meu filho, eu posso falar uma coisa para você? Eu falei, claro. Ela falou assim, usa esse seu dom para alguma coisa? Aí eu olhei para ela assim, que dom? Isso que você tem, eu vejo, eu estou vendo que você tem uma mediunidade muito grande. E eu vejo também que você tem uma sensibilidade muito grande. Eu percebi que quando aquelas pessoas entraram no elevador, instintivamente você deu um passo para trás e ficou bem no cantinho e ficou pálido. Quando aquelas pessoas desceram, você relaxou. Aí eu parei para pensar, né? Gozado que o elevador chegou no andar que eu trabalhava, ela parou ele ali e ficou conversando comigo. Né? Ela virou a chavinha lá e o elevador ficou parado naquele andar. E ela conversando comigo, me dando uma aula sobre isso. Aí eu, puxa vida, muito obrigado, né? Tá, mas como é que eu vou fazer? Ela falou assim, primeiro você vai apanhar muito da vida. Depois você vai aprender a saber como se lidar com essas duas coisas. Aquilo para mim foi uma surpresa. Saí do elevador e, claro, fiquei pensando como fazer, o que é mesmo, como é que é mesmo que eu tenho que fazer. Aí eu comecei a entender com o passar do tempo o que era isso. Hoje
eu consigo distinguir o que é meu e o que não é meu. Como? Primeiro, para você saber o que é seu, você tem que se autoconhecer. O andarilho necessita saber quem ele é, quais são suas capacidades, o que você pode, o que você tem e o que você não tem. Quais os problemas de saúde que porventura você possa ter. E o que tiver a mais não é seu. Sim. Eu tenho essa hiperestesia, além de eu ser psicanalista, eu sou messiânico, ministro, jorei. Toda vez que eu vou atender uma pessoa no meu set de consultório, eu pergunto para a pessoa qual é a religião dela. Porque às vezes os pacientes eles chegam no consultório meio elétricos, nervosos, ariscos, e sentam, pegam uma almofada e cobre assim, ó, e fica. Está completamente na defesa. E eu preciso ter um contato melhor, fazer um rapport com aquela pessoa. Então eu pergunto para ela qual é a religião dela. Quando ela fala, não importa qual, eu falo para ela assim, você sabe o que é jorei? Não sei. Aí eu falei, é uma impostação de mão, energia. Você sabe o que é reiki? Isso eu conheço. Falei, então, o reiki e o jorei, eles são mais ou menos iguais, sendo que o reiki tem símbolos e o jorei, basta você levantar a mão, mentalizar, canalizar a energia do prana, invadindo o seu corpo e saindo pela sua mão. Aí eu pergunto para a pessoa, você permite que eu ministre um jorei em você? Para nós ficarmos na mesma frequência? A pessoa aceita, eu peço permissão aos meus mentores, meu anjo da guarda, ao fundador da igreja, né, que nos princípios tem que pedir permissão para ele, e canalizo a energia do prana e mando para a pessoa pela palma da mão. É interessante, se ela tem um problema físico, eu sinto no meu corpo aquilo, aonde está doendo, aonde que ela tem algum problema. E quando eu não sabia o que era isso, eu apanhei muito do universo. Então, quando eu sinto da pessoa o que ela tem, eu falo para ela, olha, você está com um problema assim, assim, assado? Aí ela fala para mim, sim, eu estou. Ou, já tive, porque eu sinto no meu corpo. E como é que nós devemos lidar com isso? Aí que é o grande segredo, lidar com isso que não é seu, né? Que você pegou as energias dos outros, os problemas dos outros. É você se limpar. Para você se limpar, você primeiro necessita ficar descalço. Sim, andar descalço um pouco, se possível pisar na terra, na grama. Claro que se você estiver num escritório ou em algum lugar, você não vai poder fazer isso, pisar na grama ou na terra. Mas ficando descalço já é alguma coisa, já descarrega as energias para o solo. Aí você vai no banheiro, abre a torneira, molha os braços do cotovelo para as mãos, tirando a energia que você tem a mais aí que não é sua e devolve para o universo. O universo, ele é maravilhoso, ele recicla tudo. Você vai só devolver para o universo aquilo que não é seu. Molha as mãos, depois de novo, passa assim, pronto. Descarregou as energias. Mas agora, se você puder e tiver como, é muito importante que você pise na terra, na grama ou abraçar uma árvore. É muito importante você abraçar uma árvore, porque ela está aterradinha ali e você vai pegar essa energia negativa, essa coisa que não é sua, vai passar para nossas amigas amadas árvores, que vai direto para o solo alimentar a crosta lá embaixo. Interessante, né? E você tem que fazer isso. E você, andarilho ou andarilha da luz, que é terapeuta corporal, aqueles
que põem a mão na massa, aqueles que trabalham fazendo massagens, colocando a mão nas pessoas, né? Ah, eu esqueci daquele detalhe, o sol. O sol é um dos elementos mais importantes que tem para você descarregar essas energias negativas, porque o sol limpa, ele transmuta. Então, saia para o sol um pouco, fica lá recebendo aquela energia maravilhosa. É importante também você receber o sol na nuca, tá? Sempre de frente e nas costas, atrás de você na nuca. E voltando ao assunto do terapeuta corporal. Quantos de você, terapeuta, colocar a mão naquela pessoa que está ali deitada na maca, na mesa, enfim, no lugar que você vai ter que tocá-la, é muito importante que você peça permissão ao anjo da guarda daquela pessoa. Claro que você sabe o nome dela, então você vai falar mentalmente: peço permissão ao anjo da guarda de tal pessoa, né, que está ali na sua frente, para que você possa ajudá-la melhorando-a e não atacando-a, certo? Aí você vai fazer o que você tem que fazer. Por quê? Se você tem hiperestesia e você não pede permissão para o anjo da guarda daquela pessoa, você vai pegar aquela carga todinha negativa para você. E aí você vai ficar ruim. Por isso que tem muitos terapeutas corporais que, quando terminam uma sessão, estão lá meio acabado, porque usam a própria energia, que não é o correto. Nós temos em abundância no nosso prana, no nosso sistema lá fora. Então canaliza ela, fecha os olhos, imagine um grande tubo de luz descendo sobre você, irradiando no seu corpo e saindo pelas palmas da sua mão. Esse que é o importante. E no intervalo de cada pessoa que você atende, vá no banheiro, lave as mãos novamente, devolva para o universo aquilo que não é seu. Aí se recomponha e vamos trabalhar novamente, certo? Essa é a verdadeira missão do Andarilho da Luz. Agradeço a vocês, muito obrigado, espero vocês no próximo programa. Fiquem com Deus e paz profunda.